Falar sobre ansiedade é meio clichê. Eu acho que virou uma trend, todo mundo falar que é ansioso. Ainda assim, mesmo sendo assunto batido, acho que é do interesse de muita gente. E eu estava pensando sobre isso ontem, porque uma questão que me veio na cabeça e que muita gente pensa é de que a ansiedade é um mal muito atual, muito contemporâneo. E realmente, se você olha na história da saúde mental, você não vê a palavra ansiedade sendo tão relatada em outras fases da humanidade. Eu lembrei até de Hipócrates, que ele falava do mal da bile negra, que é um tipo de humor que dava no corpo, que ele dizia dos humores que a gente tem no nosso corpo, e ele relacionava a bile negra a esses estados mais de inquietação. Na época do Freud, por exemplo, a gente via a ansiedade como um sintoma de conflitos inconscientes e sintomas bem físicos, né, mal-estares, dor na perna, gritos, né, o que também foi chamado de histeria. Talvez fosse um pouco diferente porque estava muito ligado a uma repressão, né. E até sobre isso, um livro que eu sempre vou falar bastante, que é A Sociedade do Cansaço, fala muito sobre como antes a repressão, que era muito externa, muito social, hoje em dia se tornou uma repressão autoimposta, no sentido de que a gente tem que performar bem, a gente tem que dar conta de tudo e ser perfeito, e com isso a gente tem esse efeito colateral que é a ansiedade. Diferente lá da época do Freud, onde as pessoas reprimiam muitos sentimentos e desejos para poder viver em sociedade, mas era uma repressão tão grande que os sintomas até de ansiedade também, né, estavam mais atrelados a esse conflito inconsciente, de algo que estava, assim, recalcado mesmo, né. Então eram desejos reprimidos versus regras sociais. Na época do iluminismo também, com a ascensão da razão, né, da descoberta de como que o universo funcionava, né, de Newton e tudo mais, a gente vê como que essa angústia existencial também colaborou para um tipo de ansiedade que persiste até hoje. Porque quando você atrela todos os acontecimentos da humanidade a, a Deus, você fica mais tranquilo, né? E eu acho que o próprio ateísmo, agnosticismo, que foi muito advindo dessa época, né, do iluminismo, também trouxe um tipo de ansiedade existencial que a gente não pode negar e que tá aí até hoje. Porque se você pensar na época da Idade Média, tinha muita concepção do pecado, da culpa, né, e tem até um termo, acho que foi Agostinho de Hipona, que falava de coração inquieto, o coração inquieto que só encontra o repouso em Deus. Você tinha esse refúgio que foi aos poucos sendo retirado e até substituído pela ciência, mas por não ter esse efeito místico, isso causa um tipo de ansiedade constante na sociedade de uma forma geral, né. Mas uma coisa que a gente vive bastante na nossa atualidade é o abismo da escolha. Até com a ampliação das descobertas científicas, com a tecnologia, a gente tem mais possibilidades. E ter mais possibilidades é algo ambivalente. Por um lado, te alivia, porque você consegue soluções para problemas que antes você não tinha, né. Então, sei lá, na Idade Média as pessoas morriam com 40 anos, né. Por outro lado, essa ampliação de possibilidades traz muita ansiedade. Eu não sei por que cargas d'água, me veio uma ideia junto com meu marido da gente rever alguns filmes do James Bond, e há muito tempo eu não via filme de ação, muito tempo mesmo. Exatamente porque é um tipo de filme que muitas vezes me causa um tipo de ansiedade, muita cena de ação, explosão, tiro. E hoje em dia eu quase não vejo filmes. Eu tive uma fase muito grande da minha vida onde eu via muitos e muitos e muitos filmes. Eu era realmente cinéfila. Mas depois eu parei. Foi muito assim com a vida adulta, muito trabalho pra fazer, muita responsabilidade. E como eu já tinha visto muitos filmes,
eu comecei a achar tudo meio mais do mesmo também, fiquei muito exigente, mas eu parti muito para o cinema europeu, né, para filmes mais cult mesmo, mais filosóficos. Então filme de ação foi uma coisa que saiu do meu cardápio de filmes há muito tempo. Mas eu senti um pouco dessa nostalgia de assistir James Bond, e quando eu estava assistindo o filme, eu senti um pouco de ansiedade no início, mas depois eu me entreguei e foi até legal, foi divertido, mas eu pensei: "Nossa, mas que vida insalubre que esse homem tem". Só de assistir a vida dele e como ele vive, assim, sempre no limite, né, você já pega um pouco dessa ansiedade da adrenalina dessa vida instável e perigosa, né. E muitos filmes são assim, isso é algo que é vendido à torto e à direito na nossa sociedade. Então a ansiedade ela foi empacotada e ela virou um produto também. Então, muitas vezes a gente sai de uma rotina corrida, uma rotina que já é ansiogênica por si só, e a gente se mete a consumir um tipo de entretenimento que também é ansiogênico. Eu pensei aqui, eu estava até anotei aqui 4 tipos de ansiedade que eu percebo que acontecem mais fortemente nessa época aqui contemporânea. Uma delas é a ansiedade do controle. Pelo fato da gente ter acesso a todo tipo de informação, facilidade, então, por exemplo, hoje em dia você pode fazer exames, ver se você está com algum princípio de alguma doença para você poder tomar um remédio. Você pode, obter qualquer tipo de informação na internet, você pode mudar de carreira muito rapidamente, porque você tem acesso a informações, cursos à distância, né, tudo está muito disponível. Então a gente tem uma ansiedade de controle, porque a gente vive uma ilusão de que a gente pode e a gente deve controlar tudo. O tempo, o humor, os resultados. Então a gente vive baseado em metas. E tudo tem uma métrica. Isso é extremamente ansiogênico. Por exemplo, se você decide fazer caminhadas diariamente para desestressar e para melhorar a sua saúde, você tem um contador de passos. E isso já te faz criar uma meta diária. E se você não atinge aquela meta, você se sente um pouco frustrado. Então não existe tanto essa caminhada mais aleatória. Claro que tem pessoas que optam por não usar o contador de passos, mas você ter essa opção muitas vezes te leva a fazer essa métrica. E isso vai para tudo, para dieta, sua alimentação, para o engajamento que você tem nas suas redes sociais. Tudo tem métricas, tudo tem metas. E existe uma busca desesperada por previsibilidade, que é uma tentativa de domar essa incerteza da existência. E a gente sente frustração o tempo inteiro, e essa frustração misturada com ansiedade é realmente bem difícil de lidar. A gente tem também a ansiedade de sucesso. Por quê? Hoje em dia todo mundo, por mais difícil que a vida seja, só pelo fato da gente ter acesso à internet, nos traz uma certa ilusão de que a possibilidade de sucesso está aberta para todos, né. Então virou um imperativo moral. Estética, então virou também um imperativo moral você ser bonito, bonita, você ter uma estética, você cuidar do seu corpo, ir pra academia, cuidar da sua beleza, produtividade, como o seu tempo ele é quantificado relativamente à sua produtividade. Você precisa performar bem. E isso também vai para o âmbito dos relacionamentos. E o mais engraçado é que o desejo que nos move, muitas vezes é mimético. Então a gente deseja o que o outro deseja, aquilo que a gente vê lá na internet, nas redes sociais, porque o outro se torna um espelho do que é desejável, né. Lacan falava sobre isso, quando ele dizia que o desejo é o desejo do outro. Ou seja, o sujeito não deseja diretamente o objeto, mas ele deseja também ser desejado, ou se tornar alguém desejável aos olhos dos outros. Então a gente vive numa constante comparação de corpos, de vidas, de relacionamento, de carreira, de conquistas, né, e essa comparação que acontece muito,
num mural que é tão fácil de acessar como as redes sociais, porque, assim, a comparação ela sempre existiu, mas talvez a gente não tivesse uma facilidade tão grande de expor essa comparação, né. Então agora isso é uma ferida aberta, e a ansiedade é uma hemorragia constante. O terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade do excesso de opções. A gente é livre para escolher, a gente tem muitas opções, mas essa liberdade, ela é bem complicada. A modernidade líquida, né, como dizia Bauman, onde tudo escorre, inclusive as certezas, inclusive as suas escolhas, as suas possibilidades, tudo isso é extremamente ansiogênico. Então, quanto mais opções a gente tem, mais medo a gente sente de fazer a escolha errada. Então, a gente está sempre pensando. E vai do mais simples, do mais básico ao mais complexo, tá? Então, por exemplo, hoje, se eu ficar em casa e ver um filme, será que é a melhor opção do que eu posso fazer com o meu tempo? Ou será que eu deveria estar correndo uns 5 quilômetros para perder peso? Ou será que eu deveria estar lendo um livro, porque hoje em dia ler o livro virou uma ação performática também? Ou será que eu deveria melhorar minha vida social, já que eu tenho me isolado bastante? Então, até no cotidiano, esse excesso de opções torna a vida bastante ansiogênica e nos paralisa. Então, assim, o excesso de alternativas não liberta. A liberdade de escolha vira uma fonte de angústia, porque confronta com essa responsabilidade de sermos os únicos autores do nosso próprio fracasso. Como dizia Kierkegaard, a angústia é o vértice da liberdade, então. É como se você sentisse uma certa vertigem por fazer escolhas de forma autônoma e saber que tudo pode dar errado e que você poderia ter escolhido a opção B, C ou D. O pior de tudo é quando você escolhe 2, 3, 4 opções ao mesmo tempo e tenta dar conta de todas essas alternativas que você abriu e você não conseguiu fechar nenhuma dessas portas. Então isso também é extremamente ansiogênico. E falando de excesso, claro que eu não poderia deixar de falar do quarto tipo de ansiedade, que é a ansiedade pelo excesso de informações. E claro que não significa que a ignorância ela traz felicidade, então os ignorantes é que são felizes e os inteligentes são, angustiados e ansiosos. Mas aqui eu tô falando de informação e não de sabedoria, são coisas bem diferentes, porque a gente tem uma avalanche de dados, de notificações, de atualizações, de notícias. Isso não significa que a gente tenha mais sabedoria, pelo contrário, a gente tende a se afundar nesse tanto de informações, então é muito difícil você filtrar e você até se proteger dessa avalanche. Então, assim, não tem barreiras claras sobre o que é relevante e o que é só ruído. Então, esse bando de informação se acumula e a sabedoria vai só se dissolvendo. E a gente está sempre se sentindo atrasado, desatualizado, abaixo do esperado em termos de performance, desinformado. Então essa hipertrofia de conhecimento não gera clareza, só confusão. E a confusão é extremamente ansiogênica. Então, assim, no final das contas, o problema não são esses fatores, liberdade, desejos, excesso de informação, excesso de opção. O problema é como a gente lida com tudo isso. Porque se a gente der um passo para trás, pode ser que a gente consiga se questionar minimamente se vale a pena tudo isso, o que que é essencial, né, e poder filtrar dali, né. E também saber se esse sucesso que a gente busca, né, essa perfeição, se ela vale tudo isso que a gente tá colocando ali na mesa, né, então é sucesso a qualquer custo. Até porque a gente pode entrar numa lógica de que até a própria ansiedade tem que ser superada, tem que ser vencida, né. Então, essa lógica do vencer, do sucesso, da performance, ela se aplica até para a saúde mental. Toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: não saber permanecer em repouso sozinho em um quarto. Acho que esse novo modelo aqui que eu fiz de gravação me deixou um pouco ansiosa, mas eu até que gostei, porque eu tinha parado de falar na frente da câmera, porque falar olhando para a câmera é extremamente ansiogênico. Eu fico extremamente ansiosa muitas vezes e não consigo me expressar tão bem quanto só estar olhando para uma parede ou para um outro ponto, sabendo que a câmera não tá ali bem na minha cara.
é difícil ficar à vontade na frente da câmera, né. Acho que a melhor forma de lidar com a câmera é você esquecendo que ela existe.